Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra os embutes ciladas do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós, perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós, o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adorem, não esperem, não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Com muita alegria, meus irmãos, que nós estamos mais um dia aqui para a gente dar continuidade a essa série do Catecon, né? E essa noite nós vamos receber o nosso irmão, o Igor, ele já está até por aqui. Agora deu. Agora sim. Agora deu certo. Tá me ouvindo? Irmão, como eu ia falando, né? O que a gente vai falar esta noite é uma profecia bíblica, né? Mas que também foi fundamentada, né, pelo Bento XVI, e tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo, né? Para muitos tudo continua normal, quando tudo, né? Tem gente que pensa que esse tipo de pregação é coisa de gente maluca, que isso é fantasioso da cabeça da gente, mas de fato, né? Os tempos chegaram, os tempos estão aí. Como o próprio Jesus, né? Como ele era colocado muito à prova, às vezes ele usava pequenas frases, ele falava uma que marca muito, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Então, que essa noite Deus possa nos iluminar, nos mostrar, né, a palavra que Ele quer falar através de você, e que o Espírito Santo nos conduza, né, mesmo com as dificuldades que já se apresentam, né, mas que a vontade de Deus se realize de forma plena. Isso aí. Muito satisfatório estar aqui com vocês, né? Fico muito agradecido pelo convite e de poder participar dessa live e também da missão, né? Da missão apostólica do canal, de evangelizar nesse momento tão difícil do mundo e da igreja, né? Então, é muito bom compartilhar com vocês e sou muito agradecido por estar aqui. Pode tocar aí, irmão. Pode ficar à vontade. Beleza. Então, primeiramente, o que eu queria partilhar com vocês, né? Eu fiz uma comparação entre o pequeno resto, né? E a paixão de Cristo e a igreja, né? Eu estava refletindo sobre isso
eu fiz uma conexão muito interessante, assim, no meu ver, muito interessante, que representa muito bem o que a gente está vivendo hoje, né? Então, no momento ali da paixão de Cristo, em que ele foi condenado, né, ali no Sinédrio, pelo Império Romano e tudo, e quando ele foi condenado e estava no caminho ali para a crucificação, ou seja, no caminho do Calvário e da paixão, aconteceram vários fatos, né? Aconteceram muitas coisas ali naquele momento, né? E nós podemos citar alguns personagens que estavam nessa trajetória que Cristo percorreu, né? Que eram Nossa Senhora, algumas mulheres, né? E também o apóstolo João, né? A gente percebe muito que nessa trajetória ele foi abandonado por grande parte dos seus apóstolos, de quem ele confiava, de quem ele tinha respeito, de quem partilhava com ele as coisas, para quem ele pregou. E a gente percebe que essas pessoas o abandonaram naquele momento de conturbação ali, de perseguição, de dor, né? E realmente ficou só uma pequena parcela deles, que foi Nossa Senhora, algumas mulheres e o amado apóstolo João, né? E eu sinto que nesse processo em que a igreja está, no processo de paixão, né, de derrocada, de humilhação, a igreja está sendo humilhada nesse momento, né? Está sendo traída, humilhada, né, pelos seus ministros, pelos seus principais ministros. E eu sinto que nós estamos seguindo essa mesma lógica, né? Opa, acho que tem alguma coisa tocando. Opa, quer? Só um minuto. Vamos rezar. Tá meio batalha espiritual essa live. Não sei se ele caiu. Não, tinha alguém ligando aqui, desculpa. Tá. Então, seguindo essa mesma lógica, a igreja está passando por esse mesmo processo, né? Tá realmente sobrando um pequeno resto que está acompanhando a igreja nesse processo da paixão dela, né? Todos esses escândalos que envolvem a igreja, é como Cristo tomando aquelas chibatadas, aquelas cusparadas, caindo ali, sendo retirado as roupas dele, ele está ficando desfigurado, está perdendo as forças mesmo, sabe? Está caindo, está esmorecendo, suando frio, suando sangue. E a igreja está passando por esse mesmo processo, né? Os escândalos dos sacerdotes, as falsas ideologias que penetraram, também a questão dos bispos, né? Os bispos se associando a falsas doutrinas, coadunando com outras religiões, com outros tipos de pensamento que realmente corrompem o evangelho, né? E aí, fazendo alusão a isso, nós fazemos parte desse pequeno resto que representa Nossa Senhora, os apóstolos e as mulheres, né? Oi. Oi, pode falar. Uma coisa só para complementar o que você está falando aí, porque muitas vezes as pessoas não têm essa consciência que a igreja ela vai viver os mesmos passos da paixão do seu Criador. Então, porque a gente pensa que, principalmente assim, igual eu gosto muito da renovação carismática, né? Mas tem muitas vezes, as pessoas muitas das vezes não entendem, principalmente quem faz parte desses movimentos, né? De fogo, arrepio e tal, né? O Espírito Santo ele vem em socorro nós, como fala lá em Romanos 8:26, mas nós temos que entender que a igreja vai passar por essa mesma paixão. Então, assim, olha para o corpo de Jesus. O que ele virou? Ele virou um opróbrio, ele virou uma coisa, tipo assim, das mais o corpo dele foi colocado em estado vexatório, né? Apesar que ele é glorioso, mas assim, ele foi reduzido a nada ali, né? Ele viveu, e a igreja vai viver, o que você viu de Cristo, você vai ver a igreja. Ah, não, mas você é radical demais, você tá... Não é bem assim, não. É assim.
é isso que a gente vai viver. E aí a gente olha ali para Jesus, quem quis andar com Jesus até o final, quem não arredou o pé, porque na hora do aperto, ó, a galera, ó, capou o gato. Até o Pedro, que era papa, ele foi embora. Ele não é que ele foi embora, ele ficou ali, ó, de butuca. Eu não posso falar que eu conheço ele. E já está começando, por exemplo, hoje eu vi uma coisa que eu não sei qual é a justificativa, deve ser bolinha a justificativa. Esse canal aqui é peixe pequeno, né? Mas uma hora vai acabar, do jeito que a gente está vendo. Mas, por exemplo, por que o Centro Dom Bosco saiu do ar? Qual que é a justificativa? Pastel, bolinha de vento, o que eles fazem de mal? Né? Aí a gente está vendo um exemplo, que é a internet e tal, mas nós vamos para os exemplos concretos. E a gente hoje, né, como nos fala lá na carta de Oséias, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, e é isso que a gente perece hoje, porque beleza, é fogo, é glória, é Espírito Santo, mas se eu não tiver um entendimento das coisas que estão acontecendo no mundo, não para a gente viver mais, mas é para a gente lutar como soldado de Cristo, porque esse pequeno resto é um pequeno exército de poucas pessoas preparadas pela Virgem Maria. Então, esse mundo de ilusão material construído, que nos iludiu durante muito tempo, ele é um castelo que está caindo. Está caindo, mas só que as pessoas... Eu também me incluo também nessas pessoas, porque eu vivo no mundo, né? Senão nós moramos numa cidade grande, né? Moramos numa metrópole, numa capital. Claro que a gente usufrui das benesses, mas a gente tem que ter noção que esse castelo está caindo, né? Esse castelo está caindo. E quem quiser permanecer fiel tem que estar preparado para as consequências. Tem que estar preparado para as consequências, né? E tanto que até, só para finalizar, até naquela parte lá do Pedro, lá, né? Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? Você me ama mesmo? Ele vira para mim e para você essa noite. Você me ama? Olha para onde que a gente está indo. Você tem certeza? E Deus, ele nunca mentiu para ninguém, né? Na hora que estava aquele auge, ele estava curando, fazendo milagre, ele já estava com 70 apóstolos. Aí na hora que a coisa começou a dar ruim, só foi diminuir o número de apóstolos até chegar a 12. Aí ele pega e vira, vocês não querem ir com a galera lá que foi embora, não? Porque o que espera para vocês não é coisa boa, não. O que espera para mim não é coisa boa. O que espera para você não é coisa boa. Porque agora que a perseguição está aumentando, carinhas como a nossa, é fácil, né? Na polícia do pensamento, vai chegar na gente. Então não adianta gente, aquela palavra lá de Mateus 6, a cada dia basta seu cuidado, ela é mais presente do que nunca. Não adianta eu fazer um planejamento de 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque esse mundo atual, ele já sobre o domínio do demônio. Ele já sobre o domínio do maligno. Então, falsamente, ilusoriamente, o demônio ele está conduzindo. Ele está fazendo e acontecendo nesse mundo. Só que essa casa está caindo. E quem não está firmado sobre a rocha, eu até ouvi uma coisa que eu achei muito legal, aquela passagem lá que fala, remendo novo em roupa velha, repuxa, né? E muitas das pessoas que viram um processo de conversão, mas não quer largar o pecado, vira essas roupas velhas. Você vai fazendo remendo ali, aí repuxa. Então, é um tempo da gente decidir pela nossa conversão. Não sabemos quanto tempo espera. Exatamente. Então, a gente precisa, tem que ficar claro para os católicos, para as pessoas em geral, que a igreja está passando por um processo de apostasia generalizado. Assim. As pessoas estão abandonando a igreja totalmente. Assim. O que é esse processo de apostasia? Né? Apostasia é quando um fiel batizado nega a sua fé e abandona a igreja. Ou vai ser ateu, ou vai ser espírita, ou vai ser protestante, vai seguir outros caminhos, né? Que não sejam dentro da igreja católica. E diante disso, eu penso que a nossa missão, como resto fiel, né? Deve ser perseverar diante dessa avalanche que está vindo sobre nós. Diante dessas perseguições, eu acho que vai ser muito difícil, assim,
em um curto espaço de tempo, em breve vai ser muito difícil, porque pelas próprias profecias, Nossa Senhora fala que vocês serão lançados fora, vocês serão silenciados. E eu penso que até o Papa Bento XVI, ele, de certa forma, já representa esse resto fiel, porque ele também foi silenciado, ele também foi lançado fora. Por isso que ele foi colocado para fora mesmo, entendeu? E ele representa essa parte da igreja, que é uma minoria completa, é uma minoria. Em geral, assim, quando eu converso com os católicos, eu percebo que a maior parte dos católicos vai à igreja por um mero tradicionalismo, só para cumprir preceito, assim, para fazer a vontade de alguém, ou para só receber graça e bênção. Não vai para se santificar, para cumprir os 10 mandamentos, ou para viver uma vida mais santa mesmo, né? Vai mesmo por motivos mais fúteis, assim, que sejam mais pessoais, vamos dizer assim, né? E eu penso que também a falsa igreja ela vai tomar conta dos templos, das paróquias, e essa falsa igreja ela vai expulsar os fiéis até dos seus cargos. Por exemplo, se um ministro ali da Eucaristia ou então um cantor não concordar com o que aquele padre da falsa igreja, aquele pastor da falsa igreja está ditando, ele vai ser silenciado, vai ser tirado fora, entendeu? Eles vão colocar um ponto nele, vão tirar ele de lá. Eles vão ter voz. A verdadeira igreja vai chegar um momento que não vai ter voz. E, nesse sentido também, eu penso que a igreja está pouco a pouco, por causa das falsas ideologias, se tornando como um partido político. Uma ONG, um sindicato, que só tem um discurso social, um discurso para fazer justiça para os homens, para matar a fome, esse tipo de coisa, sabe? E isso está provocando esvaziamento da fé. Esvaziamento. É uma igreja que não defende os 10 mandamentos, não fala de pecado, não fala de inferno, e o povo está acreditando nisso. A maior parte das pessoas não tem entendimento de doutrina, não estuda, não tem vida de oração, vive nas dissipações do mundo, vive nas mundanidades, no Instagram, na televisão, na novela, no futebol, no carnaval. Tudo isso vai consumindo tempo, vai ocupando as pessoas e elas acabam não refletindo, elas acabam sendo iludidas. Isso é uma grande engrenagem muito bem arquitetada, né? Que vai muito além da igreja, né? A gente sabe muito bem disso. E é isso. Oi, você falou uma coisa muito que já estava me vindo, mas quando você falou, eu entendi como uma confirmação, né? Quando você fala que a igreja se tornou um partido político, né? Aqui nós não estamos para falar mal de papa, de bispo, mas para constatar fatos. Hoje, a igreja, que nunca foi a proposta de Deus, né? Quando os discípulos chegavam perto dele, vamos construir uma tenda, uma para o Tiago, outra para o Pedro, outra para João. Não. Jesus, ele era muito, tipo assim, ele era amargo às vezes, porque remédio, você tem que ser amargo, você não pode colocar remédio doce. Por exemplo, quando eu era pequena, minha mãe colocava Novalgina na minha boca, aquilo amargava, mas era o remédio que ia me melhorar. E esse remédio, ele não economizou para os seus discípulos, ele não economiza para mim, para você. Quando eu vou lá e peço para me fazer a minha vontade, Deus simplesmente ele fala não, porque aquilo não vai ser bom para mim, e eu, como filho, eu tenho que obedecer. Agora, eu, como filho, eu posso ser desobediente, ir lá e fazer, como várias pessoas. Deus fala não, aí a pessoa vai lá na macumba, vai lá no espiritismo para alcançar aquela graça. Aí quando você fala no ponto da política, aí não lembra uma pessoa desobediente. E as coisas vão se repetir da mesma maneira. Porque a gente está revivendo os passos da paixão de Cristo, mas agora como igreja. E quem traiu Jesus foi um bispo. Quem que era esse bispo? Judas. Judas vendeu. Ele queria uma igreja da maneira que ele pensava para continuar lucrando e ele foi ali e fez um negócio. E hoje o que a gente vê é a igreja pós Bento XVI costurando com gente vagabunda, entendeu? Com gente que não vale nada, que gente que odeia Cristo, gente que para sobreviver e com um discurso para conversa para boi dormir, para quem tem curiosidade e tempo. E não querendo colocar pessoas, meu interesse não é falar mal de bispo, mas é constatar, os fatos estão aí. As alianças
que eles fazem para governar com o Fórum Econômico Mundial, pode até cair essa live, não tem problema não, mas as alianças que eles fazem com outras religiões, a religião abraâmica, né, o templo, qual que é o sentido de construir o templo das 3 religiões? Me explica, lá em Abu Dhabi. Para quê? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido de falar tanto de ecumenismo? Qual que é o sentido de proteger tanto essa questão de... por exemplo, a gente tem um exemplo de um padre lá nos Estados Unidos que ele tem uma pastoral, né? Daquela turma lá do arco-íris, né? Que ele vai todos os números do alfabeto até o final lá. Qual que seria? Não é que eu estou me querendo me colocar no lugar do Papa, mas enquanto pastor, você não tem que incentivar uma pastoral dessa. Pelo contrário, você deveria proibir. Você não está sendo pesado, você está só pedindo para o cara lá cumprir um mandamento. O mandamento está acima de qualquer bispo, de qualquer padre. Agora, quando ele fala, você deseja força para a pessoa, você fala assim, olha, você está no caminho certo. Ou pelo contrário, evangelizador, como Jesus era, quando ele encontrava os pecadores no caminho, os pecadores não voltavam para a vida antiga. Você tem notícia que Mateus voltou lá para a banca de impostos? Ele voltou lá a beber vinho nos odres velhos? Não. Ele mudou de vida. Você não tem notícia que Mateus voltou a ser vagabundo. Mateus mudou de vida. Virou evangelista. É a última notícia que a gente tem que ele era cobrador de impostos, depois ele seguiu Jesus. Você não tem nenhuma notícia que vai contra Mateus, ou seja, ele mudou de vida. Agora, o que a gente vê, essa turma que é acolhida hoje na igreja, ninguém muda de vida, mas está lá. É tipo assim, é como se fosse a casa da vovó, que a gente vai para o final de semana, eu vou lá, deito no sofá com tênis, e é isso mesmo. É isso que virou a igreja. Aí se alia, qual que eu entendo? Você mesmo disse aí, né? O caminho, né? O protestantismo, e quem sempre foi o inimigo número 1 da Igreja Católica é a turma lá da Barba Grande. E agora a gente vai se aliar a eles. Eles não vão dar um golpe para arrebentar com a gente. A gente está acreditando em que é ilusório. Tanto que o final de Judas foi o suicídio. Isso é grave. Porque até esse cara que hoje está lá, eles ainda tentam colocar Judas como um herói, no injustiçado. Eu tenho dó da alma de Judas, porque no final, na hora que ele viu a perdição do que ele estava fazendo, ele ficou desesperado. A perdição para o caminho que Judas foi, ele ficou desesperado. Porque ele viu a besteira. E eu acredito que é o que esses bispos vão ver. Ao ter se aliado ao comunismo, ao ter se aliado ao islamismo, uma falsa ilusão de governar. E eles não vão governar, eles vão destruir a igreja, gente. É isso que quando a gente fala, eles falam, não, mas você está falando do Papa. Não é falando do Papa. Papa vai passar, padre vai passar, mas a igreja nunca passará. Nem que sobe uma cruz ali, ó, tudo destruída, cai o tijolo, mas ali ainda vai continuar sendo a igreja de Cristo. Cristo destroçado ali, no Gólgota, era Cristo ainda. Era Jesus, por mais que ele estava irreconhecível. Agora, as pessoas ficam nesse pudor humano, nesse medo humano, gente. O que eu estou falando aqui não vai mudar, porque o que está vindo para nós é o pior, mas é para a gente se preparar e não passar pano. Nós, como católicos, nós não podemos fazer isso. Exatamente. E eu penso que, bom, essa promessa de Jesus, né, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a Igreja Católica. Isso é uma promessa, isso vai se realizar claramente, né? Porque também está escrito que céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então tem que se cumprir. Mas eu penso que vai chegar um momento em que, como eu falei, esse processo de secularização da igreja, de crescimento da falsa igreja, de aliança com falsas doutrinas, de ecumenismo falso, falsificado, que é só para fazer realmente alianças políticas, por interesse. Vai chegar um momento que vai parecer que a verdadeira igreja vai estar desaparecida. Não vai existir mais. Vai ficar um negócio assim, uma fumaça. Só mais um parênteses, desculpa te interromper. Para mim, a gente já está na falsa igreja. Só não está declarado, só não está, a falsa igreja ela já existe. Talvez o patenteador agora, o Papa Francisco que está na frente, ele ainda não é aquela descarado. Vai vir um que aí já vai, não, agora sim. Agora sim, é igual a gente vê nos termos da política, a gente via que a coisa estava nebulosa, aí
o Fórum Econômico não colocou a pessoa deles lá mesmo. Esse aqui é o cara meu, por exemplo, no Brasil ele fez isso, lá nos Estados Unidos ele fez. E na igreja vai ser assim. Ele só foi uma espécie de um João Batista, no Exatamente. sentido negativo. Isso, a falsa igreja, não, ela já existe, assim, acho que pelo menos depois do Concílio Vaticano II, ou seja, desde 1962, ela já foi formada ali, sabe? Aí ela só vem crescendo a cada década ela vem crescendo, tomando corpo, até que vai chegar um momento que ela vai ser maior do que a verdadeira igreja. E aí vai ser ela que vai ser comandada pelo anticristo, né? E aí a verdadeira igreja vai para as catacumbas e vai ser totalmente perseguida, como eu falei, eles vão se apossar dos templos, dos grandes templos. Imagine as grandes basílicas recebendo cultos pagãos, cultos ecumenistas, vai ser isso que vai acontecer. E nós vamos ter que ser fortes para defender e perseverar sobre esse tipo de humilhação, entendeu? É porque a Igreja Católica ela é um corpo místico de Cristo. E como o Antônio falou, ela vai ter que passar pelos mesmos processos da paixão de Cristo, que foi a humilhação, a cusparada, o chicote, a nudez. Então, tudo aquilo ela vai passar até ser crucificada, realmente morrer, ou seja, vai chegar um momento em que, humanamente, vai ser impossível se salvar a Igreja Católica. Vai ser humanamente, ela vai estar totalmente desfigurada como Cristo na cruz, morta. E aí, realmente, só por um toque da graça de Deus, ela vai conseguir ressuscitar. E é essa a mensagem de esperança, né? Que, apesar de tudo isso que vai acontecer, ela vai ressuscitar gloriosa. E também, da mesma forma como Nossa Senhora, o apóstolo João, Maria Madalena, viram aquela situação deplorável da morte dele, eles também puderam contemplar a ressurreição dele. Ou seja, o pequeno resto também vai contemplar a ressurreição da verdadeira igreja, né? Porque somente ela vai reinar. Depois desse tempo de tribulação, o mundo inteiro vai ser católico. Isso tem que ficar muito claro para a gente. As profecias dizem que todo esse mundo, essa democracia neoliberal, que na verdade serve para escravizar os povos, isso vai acabar. O que vai voltar vão ser as monarquias, ou seja, os reinados, os reis, que serão braços fortes da igreja, que serão submissos ao Papa, entendeu? Os reis, os grandes reis, como na Idade Média, Rei Carlos da França, Carlos Magno, eram reis que eram submissos à igreja. E por isso o mundo tinha paz. A sociedade tinha paz, estabilidade. Não havia guerras civis como existe hoje, toda essa confusão que existe no nosso Brasil, polarização, nada disso existia. Por quê? Porque os governos eram submissos à Igreja Católica e, consequentemente, submissos a Deus, né? E mais uma coisa assim que me veio nesses dias, refletindo sobre isso, é que à medida que os fatos vão acontecendo, os acontecimentos vão se dando, a gente vai percebendo tudo isso, parece que as profecias vão se difundindo, né? Eu vou pegar por mim, tem cerca de 3 anos que eu conheço praticamente tudo isso, as profecias de Nossa Senhora, essa questão da nova ordem mundial, da falsa igreja, tem cerca de 3 anos que eu conheço. Antes eu nem fazia ideia de que isso existia. Então eu percebo que à medida que o tempo da realização de tudo isso vai chegando, as pessoas vão começando a conhecer e a despertar para essas coisas. E começam a refletir. Eu percebi que muitas pessoas já estão tendo esse tipo de conhecimento e estão percebendo realmente o que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? E isso eu acho uma coisa maravilhosa, né? Porque as pessoas têm que despertar. Porque senão realmente a vaca vai para o brejo, como diz a expressão, né? E que maravilhoso o que está acontecendo. Me vem até aquela questão dos trabalhadores da última hora, né? Que foram convocados e aceitaram, e eles receberam o mesmo salário, né? Não que os que já estavam lá antes fossem injustiçados, mas o que o patrão combinou, né? Uma coisa que eu queria que você comentasse, até dentro do que eu falei, né? Outro dia você falou, até interessante a gente conversando, mas né, você explicar isso, que essas pessoas que hoje, né? Que hoje defende a ferro e fogo e faz, tipo assim, fala que é conspiração dentro da igreja, o que essas pessoas vão se tornar no tempo final, né? Dentro dessa igreja que é remanescente, que está tentando segurar a onda, e esse que fala que está tudo certo, que tenta fazer um bem bolado, como eles se virarão contra esses outros?
Então, eu penso que vai haver uma perseguição entre o nosso próprio meio católico, né? Vão haver entregas, denúncias, porque as coisas vão se afunilando, né? E eu penso que os verdadeiros católicos, eles vão ser realmente lançados fora, porque eles vão incomodar as pessoas. A falsa igreja, ela vai seduzir com um falso evangelho, com um discurso que agrada, com pecado, com interesse, um discurso de interesse. E aí as pessoas que não aceitarem isso, que obviamente vão ser uma minoria, elas vão ser denunciadas, vão ser entregues, como Jesus mesmo foi. Eu estava conversando esse dia com você falando sobre isso, né? Cristo foi entregue pelos seus próximos ali, pelos religiosos da época, pelos fariseus, pelos mestres da lei. Eles eram as autoridades religiosas da época, então eles não poderiam condenar Jesus. Mas eles julgaram Jesus e entregaram para quem poderia sentenciá-lo, que era o Império Romano, né? Então o Império Romano deu o veredito final e condenou Cristo, né? Mas ele foi praticamente conduzido ali pelos religiosos, pelo povo religioso, que eram as autoridades daquela época. E lembra muito, assim, né, dentro do que a gente está falando, aí a gente vai no assunto pecado, né, que não tem jeito. Não é que eu estou falando que, às vezes, as pessoas tá até bem, assim, não está com nenhum problema, mas, assim, a grande maioria das pessoas, o que bate, porque o que a falsa igreja está propondo, até outro dia o Papa Francisco pegou e falou, não, mas pecado contra o sexto mandamento não é tão grave. Isso que o pessoal quer escutar. Entendeu? Quem está ali no adultério, ele quer escutar isso. Fala assim, nome, que bacana, olha que padre, que papa lindo, ele está abrindo a mente. Mas quem deu autorização para ele? Ele morreu numa cruz? Não. Ele não é Jesus, né? Ele não é Deus que estabeleceu os 10 mandamentos. Antes era bem mais. Ele fez ele pegou aqueles 10 e falou, é isso aqui. Feijão com arroz para vocês viverem na vida suas. Né? Então, isso é que o pessoal quer escutar. Só que a pessoa que está no pecado ali, ela muitas das vezes, muitas das vezes não, ela, tipo assim, eu quero ser de Deus, que é bom a propaganda. Você vai falar assim, não, eu sou satanista. Opa, a pessoa já assusta, por mais que a coisa tá avacalhada, mas você pega e vira e fala, não, eu sou macumbeiro. Bem que agora eles estão querendo criar, as pessoas não estão com tanto pudor, né? Porque eles seguem a moda. Se os artistas estão falando que é macumbeiro, que é espírita, então é legal. Né? Os artistas ditam que você veste, ditam que você come. Se vocês comer cocô, muita gente vai começar a comer cocô, porque o cocô deve ser bom, entendeu? Porque se um artista está comendo cocô, é porque agora deve dar vitamina D, vitamina E. Aí as pessoas vão lá e comem cocô, porque o artista está comendo cocô. Então, se a Globo falou que é para comer cocô, eu vou comer cocô, porque a Globo é aquela pessoa, aquele órgão que quer o meu bem, né? Mas enfim, não é isso que eu estava querendo dizer. No sentido, nesse sentido do pecado. Porque, tipo assim, eu sou de Deus até a página 5. Né? Tipo assim, não, eu sou de Deus até quando fala que eu estar no segundo casamento é errado. Eu estar no segundo casamento, eu estou cometendo adultério. Essa lei é pesada demais. Mas eu quero ter a propaganda de Deus, eu quero ter a etiqueta que eu sou de Jesus. Mas eu não quero pagar o preço por essa etiqueta. Então, assim, eu mesmo assim quero ser de Jesus, porque aí entra a questão lá da serpente. Não, você não precisa de seguir isso tudo. Não, na verdade ele não queria, mas pode fazer isso, porque você vai ser como Deus. Aí as pessoas caem no conto da serpente, aí vem a fúria delas. Quando você pega uma pessoa, você vai lá, você tem um amigo que está no adultério, você pega e fala com ele, em quase 95% dos casos as pessoas vão ficar com raiva. Vai ficar com raiva quando você vai pregar. Se ela está no pecado, e essa raiva não é raiva de mim, de vocês, é raiva de Deus. Porque, na verdade, aquelas pessoas, sem saber, elas estão dormindo com o demônio, de conchinha, sem saber, mas elas estão dormindo com o demônio. O demônio Exatamente. realmente é demônio. E é exatamente essas pessoas que eu penso que vão entregar os fiéis que querem participar da verdadeira igreja. Tipo assim, você vai chegar e vai falar, bom, para uma pessoa que está vivendo uma vida errada, um pecado de homossexualismo, você vai chegar para ela, bom, esse tipo de pecado é abominável aos olhos de Deus. Aí a pessoa vai virar e vai falar para você, você está
sendo preconceituoso, você está cometendo um crime contra mim. E aí essa pessoa vai te entregar para a autoridade para você ser julgado e condenado. Vai ser mais ou menos algo assim nesse sentido, eu penso, né? Isso. E em relação à questão desses 10 mandamentos, primeiro que a Deus não se contesta, né? A Deus só se obedece. A gente tem que ter esse lema para a gente, né? A Deus não se contesta, a Deus se obedece. E eu percebo que nesses últimos tempos, já está na escritura que isso ia acontecer, né? Que os homens não suportariam ouvir, escutar, colocar em prática a sã doutrina da verdade, a sã doutrina da salvação. Eles não suportariam. Ia ser uma coisa assim, como a gente percebe, as pessoas não suportam, elas só de ouvir, elas já ficam em nervos, já ficam iradas, né? E a gente então, nesse sentido, né, a gente tem que entender que a lei de Deus, ela não deve ser ajustada ao desejo humano. Nós fiéis, seres humanos, é que devemos nos ajustar à lei de Deus, e não o contrário. Porque senão a gente causa uma desordem no mundo. O pecado, ele causa uma desordem na natureza. Por isso que a humanidade está colhendo tantos males, guerra, peste, depressão, suicídio. É porque ela vem plantando há séculos, há décadas. Vem plantando mal, pecado. Agora está chegando a colheita. E lembra, Jesus, está na Bíblia também, né? É Sagrada Escritura. A colheita, ela é sempre maior do que o plantio. O plantio que foi feito lá na década de 60 se plantou uma sementinha. Agora a árvore está dando fruto. Ou seja, os frutos serão muito terríveis e serão em grandes quantidades. Por isso está vindo uma avalanche de tribulações. E as pessoas não estão suportando, né? É peste, é pandemia, é guerra, e é conflito, é conflito político. E vai vir cada vez mais, porque a humanidade vai ter que ser purificada, né? E nesse sentido também... Só para não perder a linha de raciocínio, você fala que nessa passagem que fala que as pessoas não suportariam essa doutrina, fala lá que as pessoas se atirariam às fábulas, né? Então a fábula, eu não coloco só a questão das fábulas que a gente vê, música pornográfica, mas tipo assim, as dopaminas, né? Tipo assim, beleza, o mundo tá caindo lá fora, mas eu tô tomando uma cerveja. Eu já fui em velório que as pessoas depois iam beber. Eu sei que as pessoas estavam ali bebendo até para ficar meio dopado daquela situação. Mas assim, não deixa de ser uma fábula, porque eu tô me colocando numa condição que não é real. Exatamente. E nesse sentido aí do pequeno resto também, nós vamos passar por um processo de purificação, né? Porque a perseguição, ela vai purificar essa parte da igreja, né? E também está na Sagrada Escritura que, para se produzir o vinho, é preciso esmagar as uvas no lagar. E também que o ferro, ele é purificado na brasa. Ou seja, essa pequena igreja, esse germe da igreja, ela vai ter que passar por esse processo que vai ser muito doloroso, vai ser sanguíneo mesmo. Vão haver muitos mártires. Nossa Senhora chega a citar que as ruas vão ficar manchadas, vai correr tanto sangue nas ruas que vai parecer chuva, sabe? Obviamente que é uma metáfora que ela usa, né? Para falar sobre o martírio, vai haver muitos mártires. Muito mais do que no início da igreja, com o Império Romano. A perseguição vai ser muito maior do que no Império Romano. Por quê? Porque agora a perseguição ela é generalizada, ela vem de todos os cantos, né? Não vai ser só de uma parte, só de um governo. Não, ela vai ser da própria igreja, vai ser do governo, vai ser da família, vai ser de várias partes, entendeu? E aí também tem esse processo de controle, né? A humanidade está sendo controlada, está sendo escravizada. E a perseguição vai vir dessa área também. E, para concluir, né, eu coloquei que também é semelhante uma outra alusão, né, agora ao Antigo Testamento, sobre a história de Noé, né? Noé e o dilúvio. Nós estamos vivendo uma espécie de dilúvio. Está caindo um dilúvio sobre a humanidade. E só vai subsistir, só vai continuar nesse caminho, né? Vai sobreviver, não vai se afogar quem entrar na arca de Noé.
né? Noé foi um homem bem prudente, vamos dizer assim, né? Ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu o que ia acontecer e por isso ele se refugiou. Ele construiu uma arca, ele colocou os animais lá dentro, ele fez todo o processo que Deus pediu. E eu entendo que nós, do Resto Fiel, precisa se preparar dessa mesma forma, de forma prudente, né? Com os sacramentos, com a consagração, com a fidelidade, com a vida na graça. Porque a própria Nossa Senhora falou que o refúgio seguro para os fiéis, ou seja, para esse Resto Fiel, vai ser a arca do coração imaculado dela. Ou seja, a gente precisa se consagrar para conseguir sobreviver, inclusive, nesses momentos de perseguição, para nós não apostatarmos, não desistir, conseguir perseverar, né? E Satanás ele vai armar muitas armadilhas assim para tentar fazer a gente desistir. Ele vai tentar seduzir, ele vai tentar enganar, ele vai falar, ele vai vir aqui conversar no ouvido assim, é melhor você desistir, para que isso tudo? Não vai até o fim não, isso é bobagem, você está se esforçando demais, coisas nesse sentido, sabe? E eu penso que essa arca de Noé vai nos proteger dessas coisas, dessas avalanches, dessas ideologias que vão penetrar e tentar nos seduzir, né? Então acho que é isso que eu tinha para falar. Uma coisa que me vem você acabei perdendo minha linha de raciocínio aqui, lembrei. Não estou querendo ser o profeta do caos aqui não, mas a igreja, ela vai aceitar o aborto. Essa falsa igreja, ela vai aceitar o aborto, mas dando alguma prerrogativa. Não, alguma coisa bonitinha, eles vão colocar uma palavra, mas essa falsa igreja, ela vai apoiar o aborto. Essa falsa igreja, ela vai fazer a supressão do santo sacrifício. Essa falsa igreja, ela vai se tornar a gente já é uma ONG, né? Não parece igreja mais. Essa falsa igreja, ela vai se aliar a outras religiões, né? Vai mudar todo o contexto. Já começou a mudar, né? Lá em Portugal, eu sei que já mudaram o missal, né? Você já não pode se referir a Maria como a Santa Mãe de Deus, né? Porque não pode se referir a Maria como Santa Mãe de Deus para não ofender na questão do ecumenismo. Então, gente, nós aqui não estamos querendo desanimar, nós não estamos querendo falar mal de bispo, nem de padre, nem de papa, mas dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que a gente se informa e dentro das coisas como estão se acenando, é o cenário. Não é para daqui 20, 30 anos, não, é nos próximos, no máximo 5. Eu acho que a igreja vai, no prazo de 2 anos, a gente vai ver que coisas que a igreja resistiu durante muito tempo aos ataques, mas ela vai se abrir, porque o caminho foi preparado. Foi preparado. E eu acredito muito nessa questão dessa piora depois da morte do Bento XVI. Né? Essa questão do cateco, né? Ele era também aquele que rezava ali pela igreja, nessa situação de humilhação. É como Jesus ali no Horto das Oliveiras, né? Sabendo que a obra, né, ele já estava para ser lançado fora, e ele fez um papel ali, de rezar sem apoio, com todo mundo chacotando ele, né? E é isso, né? A besta que está ganhando, cada hora revela uma cabeça dela diferente, e é esse o cenário. A gente vai se defrontar com uma igreja que padres vão ser expulsos, padres, por exemplo, um padre Paulo Ricardo, daqui a pouco eles vão dar um jeito nele, padre Verlan. A gente viu um padre Wander, até aqueles padres que às vezes gostam muito de usar Instagram, por exemplo, o padre Christian, né? Ele é meio coach, mas ele é um padre bom. Gosta muito de postar lá. Uma postagem dessa vai ser o afastar tudo que a igreja for contra ao Estado, esse papo, por exemplo, que a gente está falando aí de democracia, tudo é democracia para fazer coisa errada, né? Eles colocam esse nome, né, esse título. As pessoas que eles entenderem que está indo contra, por exemplo, esse é o exemplo do Brasil, é a primeira palavra que eles estão usando, viram mais. Essa ainda está por causa da eleição, mas daqui a pouco eles vão expandir os outros termos que você estiver indo contra. Por enquanto é só democracia. Parece que democracia é tudo, né? Essas pessoas que, por exemplo, for contra, igual eu vi um padre que outro dia colheu um pessoal lá em Brasília, levou para ficar lá
300 pessoas. Esse tipo de padre vai ser afastado. Se não tiver a ordem, caçada. Isso que vai acontecer. Esta é a realidade. Esses absurdos que a gente está vendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de pessoas sendo presas, vai se repetir. Porque é um órgão, né? A gente pode olhar muito, falar da Bíblia, né? Apocalipse, né? Da besta, mas até a cabeça da besta, né? Que eu acho que está lá em Davos, na Suíça. É ela que vai comandando o resto da besta, né? E não adianta a gente achar que... É acordar, gente. É acordar. É uma decisão dolorosa, mas existe um salário. O salário do pecado é a morte, né? Eu posso escolher, e o pior é aqueles que teve a informação e não quis. Porque tem coisa que a gente não quer, né? Mesma coisa você descobrir que um filho seu está usando drogas, você não quer. É ruim demais você descobrir com uma pessoa muito próxima ali de você, que você viu crescer, ela foi para um caminho errado. É muito duro saber que tem não só o Judas, talvez é uma figura de um, mas tem vários Judas, vários Pedros. O Pedro terminou bem, mas ele foi muitas das vezes indeciso, ele prejudicou, e a gente tem esses exemplos também do próprio Pedro. Isso. Eu percebo que sim, uma grande parte das pessoas também não acreditam nessas profecias, nas mensagens de Nossa Senhora, até fazem chacota, zomba, fala que Nossa Senhora vem do céu para ficar falando demais, Nossa Senhora é tagarela, etc., coisas desse sentido. Eu penso que essas pessoas vão se arrepender, porque é um apelo da mãe, parece que nas mensagens, parece que ela está quase que gritando, assim, ó. Ela tá gesticulando, tá fazendo de tudo para as pessoas entenderem o momento que a gente está vivendo, e essas pessoas ainda não despertaram. Eu temo muito que vai chegar um momento que vai ser tarde, sabe? Os acontecimentos vão estar muito em cima, vai vir muita coisa em sequência, e não vai ter tempo delas fazerem muita coisa. E para nós que fazemos parte do Resto Fiel, fica aí essa dica de prudência, né? A gente tem que se preparar, ler, estudar, é essencial, entender as profecias, estudar, mas também praticar aquilo que ela está pedindo, né? Na Sagrada Escritura diz, a fé sem obras é morta, né? E também se diz que nós devemos viver, escutai, mas pratiquem também. Escutem, mas pratiquem depois, né? São Paulo fala muito sobre isso, né? E em relação ao Papa Bento XVI, que você estava falando, ele tinha um poder espiritual tremendo, assim, na minha opinião. E ele tinha uma capacidade, como teólogo, ele era muito sábio, ele tinha uma visão meta-histórica. Por isso ele conseguia, de certa forma, prever o que ia acontecer na igreja. Ele via os acontecimentos ali pelos bastidores, ele via o que acontecia ali nas paredes do Vaticano, e ele conseguia prever o que ia acontecer com a igreja no futuro. Porque ele viu o pensamento progressista, o pensamento marxista circulando ali e a falsa igreja tomando corpo. Então ele conseguia prever ali realmente o que ia acontecer, que é essa questão que eu falei, da igreja se tornar um partido político, uma ONG, os padres se tornarem psicólogos, coaches, que passam a instruir somente esforços humanos, são padres que não evangelizam verdadeiramente, que não conduzem as ovelhas no sentido da salvação mesmo, né? De proclamar a verdade, né? É isso que o povo quer, mas está sendo enganado, né? Então, como esse grande obstáculo saiu de cena, de certa forma, essa falsa igreja vai ganhar muito poder. É um espaço enorme que foi aberto para ela, né? Tanto é que você chegou a citar aí das permissões que vão ter, só para concluir, a questão do celibato. Eles vão quebrar o celibato. É questão de tempo. Eles já estão tramando isso há cerca de, pelo menos, acho que 5 a 10 anos, eles já estão querendo quebrar o celibato. E por que isso? Não é só para ter mais padre, para atender em regiões remotas. Isso é falácia. Isso é retórica. Isso
é discurso falacioso deles. É para atingir o sacerdócio, para desmoralizar o sacerdócio da igreja, para reduzir o poder espiritual do padre. Porque o padre que é casado, que assume ali uma responsabilidade familiar, ele não pode mais ter um poder espiritual sobre os seus fiéis. Ele vai perdendo força, poder, sabe? E é para realmente atingir o sacerdócio e causar um grande dano à igreja. E, por consequência, também atingir os outros sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia, da confissão e por aí vai. E aí vai vindo todo o lamaçal, todas as coisas ruins. Você falando aí, né, do padre não poder ser casado, eu casei recentemente com um filho, então você tem que cuidar da sua família, isso te demanda tempo, você tem que abrir mão de algumas coisas, então você vai cuidar de uma comunidade da sua casa, porque sua casa começa a ser a comunidade, né? É até para a gente encerrar aí, igual como você fala, né, a questão dos últimos tempos, a igreja, a gente tem que também entender que a igreja é de Cristo. Então, a igreja de Cristo está perdendo o sentido nesses tempos finais, ela vai ser, mas a igreja de quem é de Cristo. Então, Cristo vai vir para resgatar essa igreja. Na hora que ela estiver parecendo morta, né, ela vai morrer aos olhos humanos, assim, vai parecer que ela está morta, mas ela vai ressuscitar. Aí que faz muito sentido aquele novos céus e nova terra. E a gente vai ver isso muito claramente, né, porque o mundo vai estar destruído, literalmente destruído, né? Novos céus e nova terra. Não vai ter, tipo assim, como é que a gente se prepara e tal, mas a mão dos acontecimentos que vai acontecer, são coisas muito, muito, muito pesadas, né? Por mais que as profecias, até que no final eu queria que você encerrasse aí falando um pouco de Anhanguera, dentro desse contexto que você tem mais especialidade, mas são tempos que até deve estar lá em Coríntios, né? Muita gente também entende como um versículo falando uma coisa boa. Não é que ele seja ruim, mas fala aquilo que os olhos humanos jamais viu e o coração jamais sentiu. Estão reservados para aqueles que amam a Deus. Então, assim, é um tempo para a gente não se apegar. O padre Roger Luiz, lá da Canção Nova, ele fala uma coisa que é verdade. Né? Nesse tempo, as pessoas, tipo assim, filho vai entregar o pai por causa de um chocolate. Então, a gente vai ver de tudo, né? Em nome, às vezes, da democracia, em nome de qualquer esparrela, de qualquer frase, ou tipo assim, ou a coisa vai, tipo assim, vai ser lei da selva mesmo, né? Tipo, eu vou me alimentar, eu vou entregar a tal pessoa hoje que eu preciso de almoçar. Eu vou entregar. E é isso, né? É isso que a gente, não muito diferente, a gente vê essas pessoas que vivem do crime aí, né? E as pessoas vão fazer de tudo. E já está começando, né? Assim, esse ano já está sendo muito difícil. Desde o primeiro dia do ano. A carga espiritual que exercia o Bento XVI sobre a igreja. E quando tira um obstáculo, você vê que no prazo de 20 dias você já pode ter ouvido falar de pelo menos, se você pesquisar aí, pelo menos umas 70 guerras diferentes. De nação, né? Até hoje eu assustei. A Bolívia está colando com a Venezuela para tentar invadir o Peru. Eu nunca tinha visto falar isso na minha vida. As guerras esquisitas que estão planejando. Então, ou seja, foi dado um tempo de ação. Então, até no meio nesse mês ainda, a gente é capaz de já ver coisa muito pesada. Apesar que esse pessoal age muito dentro de datas cabalistas, né? Mas, enfim, né, se quiser falar um pouco da questão da Anhanguera aqui para a gente encerrar, dentro desse contexto. Sim, a mensagem de Anhanguera, ela é aqui do Brasil, né? Aparição na Bahia, na cidade de Anhanguera, e ela é bem latente, né? E bem atual. As recomendações que ela fala convergem para tudo isso que a gente está conversando, né? A questão da igreja, da corrupção moral do clero, desse crescimento da falsa igreja que eu falei, né? E ela faz recomendações bem práticas, né? Que é sempre defender a igreja, permanecer fiel ao verdadeiro magistério da igreja católica e permanecer em oração e frequentar os sacramentos. É isso que vai fazer nós, ou seja, o pequeno resto fiel, perseverar, né? Porque senão
essa parte da igreja vai esmorecer, né? Completamente. E também nesse sentido, pelo que eu já li das profecias, o pior para a verdadeira igreja e para a humanidade, assim, o geral, vai vir pelas mãos humanas. E parece que o pior vai vir pelas mãos humanas. O que Deus vai fazer de castigo, de purificação, de punição, ele vai retirar esses fiéis, esse pequeno resto. Porque vai ser como em Sodoma e Gomorra. Né? Em Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Ele mandou os anjos foram lá ver, e aí os anjos pegaram, entraram na casa de Ló e tiraram Ló de lá. Deus tirou Ló de lá, depois ele castigou e purificou aquela cidade. Eu penso que vai acontecer a mesma coisa. O mundo vai entrar num estado de corrupção tão grande, muito pior talvez, com certeza pior do que Sodoma e Gomorra. Vai ser uma destruição em massa feita pela mão humana, tanto no sentido de guerra, de peste, de colapso econômico, tudo isso que a gente já estuda e entende, e também de perseguição à igreja, de corrupção moral da igreja. E aí Deus, por fim, vai punir esse mundo e vai retirar os seus fiéis. Tanto é que ela fala muito em Anguera que os anjos virão, vos conduzirão por caminho seguro. Ela fala, na grande tribulação, os meus consagrados estarão protegidos, eles terão refúgio seguro, estarão protegidos sob o meu manto, coisas nesse sentido, né? Então, a gente tem que permanecer em paz também. Percebo que algumas pessoas até perdem a paz, assim, ficam um pouco desesperadas, entram em pavor, ficam com medo, mas eu penso que Nossa Senhora não veio para provocar isso, né? Ela veio para nos preparar e nos fazer pessoas prudentes, né? No sentido de, olha, o tempo que vocês vivem realmente é isso que está descrito na Sagrada Escritura. É o fim dos tempos mesmo e as coisas vão se desenrolar. Mas, como mensagem de esperança e de calma, eu confirmo que eu vou proteger os fiéis, né? Ela fala muito sobre isso também, que vai proteger e pedindo que se consagrem, né? É óbvio que ela também faz alguns apelos. Foram esses que eu falei: frequentar os sacramentos, viver na graça, tudo que a igreja sempre ensinou, a verdadeira igreja sempre ensinou, né? É isso. Igual o Gabriel também fala, adoração ao Santíssimo também é muito importante. Como o Monsenhor Jonas, né, a gente perdeu, né, acho que dois pilares importantes, né? Foi o Monsenhor Jonas, né, e o Papa Bento XVI em sequência, né? E a força da Eucaristia, né? Porque quando a Eucaristia for tirada, né, o sacrifício de Jesus, não faz sentido ele não vir mais, né? Ele vai vir em socorro. E tudo que a gente está vendo em termos de movimento, toda essa loucura, eu até falei isso outro dia, o alvo é o Santíssimo Sacramento, a Santíssima Eucaristia, né? Ele quer acabar, Então, para isso, ele vai inventar algum vírus, alguma coisa que as pessoas não possam comungar mais, vai mudar o rito para que, né, a consagração ela não seja feita, né? E a gente tem dentro da nossa missão, Beato Carla Cutis, que era um jovem que pautou a vida dele nos sacramentos, principalmente na Santíssima Eucaristia, né? Ele viveu a vida dele, o basilar da vida dele sempre foi a Eucaristia. E mesmo ele sendo um jovem rico, né, ele abriu mão de todos os bens, né? Ele decidiu, nos poucos anos de vida dele, ter essa entrega. Prosseguir decididamente, como fala, né? Como Santa Teresa fala, a determinada determinação, né? Ele foi esse jovem, essa pessoa que se entregou, né? Deixou-se guiar. Até o pessoal canta com a música lá do Frei Gil, eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Então, assim, é muito fácil cantar uma música dessa, mas, de fato, se entregar, né, vai requerer uma entrega, uma vontade de ser santo. Queria ler aqui, só para a gente finalizar, o que a gente falou, né? E depois, para fazer um momento de oração, você quer falar mais alguma coisa? Sim, só por último, a questão da adoração é essencial, porque realmente Deus dá muitas graças, né, a quem participa da adoração. E também parece que ela nos pacifica o nosso coração e retira o temor, né?
eu penso que, à medida que as tribulações vão se intensificando, vai chegar um momento que as pessoas, principalmente quem desconhece, quem rejeita as profecias, elas vão pensar que o mundo realmente vai estar acabando. Se o mundo vai estar acabando, para elas vai ser o fim de tudo. E aí nós, que participamos dos sacramentos, participamos da adoração, de certa forma vamos ter um pouco de consolo, né? De consolo e conforto. Porque a gente vai saber, a gente sabe que isso é transitório, né? Vai passar. Como qualquer tipo de tribulação passa, vai passar. Então, eu penso que é essa a importância da adoração. E a gente canalizar as coisas da forma correta, não que as pessoas... quando começa a acontecer coisas estranhas, a gente entra em desespero, porque aconteceu com muita gente aqui no Brasil e está acontecendo... Mas assim, a verdadeira porta de quartel, né, onde que está o general dos exércitos é o sacrário. Então é lá que as pessoas têm que acampar, é lá que as pessoas têm que fazer vigília, que é lá que a gente vai ter resposta para todas as nossas orações. Não adianta a gente querer, igual aquele povo que entrou lá Jesus entrou em Jerusalém, eles queriam um líder político, isso não vai ter. Não teremos, nem de um lado, nem do lado canhoto, nem do lado direito. Não vai ter, eles combinam, né? Por um poder, essa galera, eles mexem com tudo. Não só esse pessoal, mas os famosos. Para chegar num determinado nível de fama, né? Eles vão lá nas crianças, né? Você já percebeu como eles gostam das crianças, né? Por quê? Né? Será por quê? Né? Eles têm aparência de tão jovens, será por quê? Né? Porque Satanás, né, dá uma trilha, dá uma carreira, né? Para depois levar eles definitivamente para o inferno. Então vamos ler aqui essa parte. Que o Bento XVI falava: em breve teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais. A mensagem de fé é reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido. Mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar ao mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e sua lei eterna. O renascimento será a obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Né? Então, tá lembrando aquela passagem de Mateus, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É isso que a gente está vivendo. E o Bento XVI, é a primeira live que eu fiz, ele fala uma outra coisa: vocês podem até construir um mundo sem Deus. O problema vai ser vocês permanecer com esse mundo de pé. E é essa situação, esse status quo que a gente está. Eles construíram o mundo sem Deus. Falou: não preciso de você para governar, não preciso de você para nada. Mas até quero ter um nome que eu sou de Deus, mas em breve até isso eles vão acabar. Porque em breve vai ser chique ser satanista. Em breve vai ser da moda ser satanista. Em breve vai ser da moda você ser macumbeiro. Em breve que é a mesma coisa, mas com um rótulo diferente, né? Então, é isso, né? As pessoas não vão ter pudor. Elas, para se manter nessa falsa estabilidade, elas vão se atirar fábulas. Então, gostaria de rezar. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, pode fazer oração. Eu gostaria de rezar por todas essas pessoas, né, essa noite, né, todo esse momento de partida, Senhor. Eu sei que muitas das vezes a sua palavra é dura, a sua palavra é pesada, mas as suas palavras são palavras de vida eterna. São palavras da salvação, são palavras que vai ao encontro de corações, são palavras que vêm em socorro de um povo oprimido, de um povo enganado, de um povo iludido. E nessa noite, ó Pai, diante dessa palavra, desse seu servo Igor, toda a sua missão na comunidade Nova Aliança, de toda a sua entrega, né, de maneira verdadeira, como ele bem disse, nesses últimos 3 anos, a sua família, a sua mãe, o pai dele, a sua irmã. Eu te entrego toda essa situação, o ministério, Senhor, no tempo que Deus lhe concede, que ele seja em favor da igreja e também
nessa noite eu entrego também essa comunidade, essa missão que é a Legião Acutis, que há mais de 2 anos a gente vem evangelizando pela internet, proclamando a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. E nós te pedimos essa força que vem do alto, Senhor. Essa força que vem pela intercessão pela intercessão poderosa no Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa, Senhor. Nós nos colocamos como aqueles cegos à beira do caminho, essa humanidade que caminha de forma cega, de forma iludida, conduzida pelas ideologias, conduzida pela televisão, conduzidas por tantas coisas, Senhor, que no final está preparando o caminho da nossa morte. Mas não é uma morte conforme Deus quer, uma morte com a cruz, uma morte que Deus preparou um momento para todos nós, mas não essa morte de precipício, essa morte de engano, que vem todos os dias. Nós somos conduzidos como ovelhas com o matador. E nessa noite nós gostaríamos de te entregar, Senhor, todas essas pessoas, todas essas realidades que só o Senhor conhece. O Senhor conhece, sonda cada coração, ó Pai. Nós te entregamos cada família, cada lar, cada trabalho, cada pessoa, cada luta espiritual, cada pessoa que precisa de libertação, Senhor. O Senhor conhece, sonda os corações. Nós te entregamos cada realidade. Oh, oh, eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim, segurou minhas mãos, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o teu amor. Jesus está comigo, Ele não me deixa. Então, Senhor Jesus, quantas pessoas estão, talvez, nesse vale da morte essa noite, andando por caminhos que elas mesmas nem sabem, caminhos que eu mesmo já frequentei em algum momento da minha vida, caminhos que são de trevas, cada realidade. O Senhor colocava muito forte a questão da libertação. Caminhos de libertação sendo abertos essa noite. Essa fidelidade de Deus, né? Como eu citei lá no início da live, os trabalhadores da última hora, né? Por mais que a gente sabe que está muito difícil ainda alguém entender nessa altura do campeonato o que está acontecendo, mas vem muito forte isso. Os trabalhadores da última hora que o Senhor chamou e eles acolheram esse chamado. Então nós te entregamos esses trabalhadores da última hora. Talvez hoje nessa live se implore que uma pessoa pode ter, sim, pessoas, né, que vem até ter mais de uma pessoa, pode ter se sentido tocado, caiu aqui por um acaso, ou até mesmo vai ver essa live, né? Tem pessoas que, ao ver, elas vão ser tocadas, vão ser chamadas para uma experiência com Deus. Não se preocupe quanto tempo você vai viver. Não se preocupe. Muita gente muito preocupada. Não se preocupe com o dia de amanhã. Cada dia basta seu cuidado. Até o cabelo da cabeça da gente está contado. Então, se Deus quiser que a gente ultrapasse todo esse vale da morte, eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Me
segurou pela mão, me levantou. Quantas pessoas Deus não fez isso? Então, para que duvidar? Não se apegue em quanto tempo. Deus vai cuidar de todas as coisas, porque a gente tem filho, tem família, tem esposa, aí a gente fica preocupado. Mas e aí? Não, Deus, Ele vai continuar cuidando. Mas para isso eu tenho que me abandonar, deixar-me guiar no querer de Deus. Veio alguma coisa para você aí no momento da oração? Você sentiu alguma coisa? Sim, eu senti essa questão que Deus realmente vai proteger as famílias, né, que se consagram, que se entregam totalmente a Ele, e nós vamos vencer, o resto fiel vai vencer, é promessa, né? O resto fiel vai passar por essas tribulações que vão servir para purificar ele, e ele vai entrar no tempo de paz e vai germinar, vai formar uma nova humanidade a partir dele, né? É isso aí. E até vamos combinar, gente, do jeito que tá, não tá bom não. Dá para viver nesse mundo? Não dá, tá terrível, tá péssimo. É 50 milhões de crianças abortadas por ano, né? Então, e a morte de todo tipo, mortes estranhas, não tá legal, não dá. O joio se tornou insustentável. Até um certo tempo dava para conviver, mas chegou num ponto inflexível. Não dá, né? Exatamente. Isso aí. E até dentro desse exemplo do pequeno resto, né? Ó, pra você ver como é que Deus junta pessoas. Eu conheci o Igor numa novena de Natal aqui do condomínio, né? Ele também mora no mesmo condomínio que eu. E olha para você ver como é que Deus vai juntando as pessoas que Ele quer, né? Eu nem sabia que uma pessoa que tinha as crenças parecidas, né? Acreditava nas coisas. E é isso, Deus vai juntando. Se tem uma coisa que é urgente, a galera aí tem que se preocupar, é isso que ele falou. Consagrar-se a Nossa Senhora, isso é urgente. Isso é para ontem. Isso é urgente. Isso aí você tem que se preocupar mesmo. Consagrar a sua casa ao Imaculado Coração de Maria, largar o pecado. Mas como eu vou largar o pecado? Sacramento, gente. A gente tem na Igreja Católica a renovação carismática, é um movimento que ajuda muitas pessoas que se libertam de várias coisas, de droga, de bebida, de homossexualismo, de prostituição, de adultério, entendeu? Então, isso é a preocupação, isso tem que estar no farol seu. Agora, se você vai morrer amanhã, ou depois da manhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 20 anos, daqui 30 anos, ou daqui 50 anos, isso é com Deus. Agora, Deus está agindo. Esse mundo, do jeito que está, não está legal. Ele não criou esse mundo para isso. O tempo está passando rápido demais. Olha esse 2023, né? Vai passar mais rápido. Porque se não passasse rápido esse tempo, a gente não ia suportar. E as coisas vão acelerar. E se prepare para ver cada vez catástrofes. Eu lembro que um dia que Deus me deu uma visão que as pessoas estavam sendo recolhidas no caminhão de lixo. Era tantas mortes. E é isso. Esses cenários vão acontecer. Iremos perder pessoas. Mas a maior preocupação que a gente tem que ter é estar em estado de graça. Então, porque aí não vai importar que a gente vai para o tempo de paz ou não, isso aí vai ser Deus. Está na mão, Ele é o patrão. Né? Tem até o exemplo de Santa Baquita, que é muito interessante. Né? Santa Baquita estava lá na Segunda Guerra Mundial, estava caindo bomba do lado do convento delas, as irmãs tudo apavoradas, e a Baquita lá tranquila. As irmãs falaram, mas você não vai... Você vai ficar aí? Não, tá na mão do patrão. E ela tava lá, ó, dedilhando o texto dela. Padre Pio, a mesma coisa. E é essa a nossa fé, não tem, porque a coisa chegou num sentido sobrenatural. Não vai ser da maneira que a gente pensa, que a gente vai pegar, vai matar. Não tem jeito, gente. Mas é isso. Você quer complementar mais alguma coisa? Quer falar? Não, é isso mesmo aí. A batalha é essa aí. E realmente a gente não pode se desesperar, se entregar mesmo, é sobrenatural mesmo. A proteção, a força, ela vai vindo do sobrenatural, né? O humano, ele não é capaz de muitas coisas, né? É isso aí mesmo. Você quer comentar sobre a sua comunidade lá, Nova Aliança? Quer fazer algum comentário? Ah, sim. A comunidade Nova Aliança, ela é sediada aqui em Belo Horizonte, né? E tem algumas missões espalhadas pelo Brasil. Ela tem um fundador, né, que é uma irmã Marcelina, isso, irmã Ângela, e ela tem um carisma, né, obviamente a comunidade é submissa à igreja, né, não é nada fora da igreja católica, nem como separado, né, da igreja católica, não, ela é associada à igreja católica,
E nosso projeto é de evangelizar o mundo, né? E nós prestamos obediência e fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja. E nós temos uma sede, uma capela, um auditório, tem pregações e vários eventos, né? E é isso. Também tem as redes sociais, Comunidade Católica Nova Aliança, no Instagram, no YouTube, a mesma coisa. E é isso o nosso projeto, para ajudar o reino de Deus. Então, só para a gente finalizar, antes de eu rezar uma Ave Maria, das intenções que as pessoas trazem no coração, às vezes não colocou aí, né? E também falar também na nossa missão aqui, né? Nós somos da Legião Acutis, né? Uma missão que nasce na internet. Convido vocês a seguir a nossa página lá no Instagram, também tem a do Facebook, lá no YouTube, se inscreva, esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube. Amanhã a gente vai estar rezando o texto lá na Gostomira, então convidar todo mundo, meia-noite amanhã nós vamos estar rezando o texto lá, né? Em nome de Jesus. É um tempo de penitência, viu, gente? Não tem outra forma da gente resistir esse tempo, é penitência. Então, vamos rezar, né? Vamos militar no campo que a gente sempre foi convidado a militar, que é a igreja. Nós somos uma igreja militante, combatente. E é isso, né? Rezar uma Ave Maria, né? Dentro dessa missão nossa, do Carlo Acutis, essa devoção mariana que ele tinha e essa propagação da Santíssima Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve José, São Miguel Arcanjo e viva o Beato Carlo Acutis. Até a próxima, viu? Com Deus. Até a próxima. Obrigado. Tchau.